Olá, 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 olá. Aqui é a professora Márcia de História. Hoje nós vamos continuar falando um conteúdo muito interessante. Vamos lá? Bom, o tema de hoje é a Constituição de 1824, referente ao primeiro reinado brasileiro. Como eu tinha falado na aula anterior, com a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I, 1822, necessitou-se de símbolos nacionais, certo? O maior símbolo nacional naquele período, lembrem que o Brasil era uma colônia portuguesa, ou seja, ele não era um país. Com a independência ele se tornou um país e deveria ter uma organização política, regras políticas, leis. Então necessitou-se, da criação de uma Constituição. Dom Pedro I, é lógico, convocou os representantes dos principais partidos políticos que tinham aqui no Brasil. No caso, era o Partido Português e o Partido Brasileiro. Aí abaixo você vê algumas informações sobre esses dois partidos. O Partido Português apoiava o absolutismo de Dom Pedro I. Institucionalmente eram fortes no Senado, ou seja, tinha influência política muito grande. Socialmente eram os grandes comerciantes da corte. Já o Partido Português eram liberais, ou seja, eram contra o absolutismo de Dom Pedro I. Institucionalmente eram fortes, assim como o Partido Português. Socialmente eram os médios e pequenos comerciantes da corte e os grandes fazendeiros da zona rural. Esses são os dois partidos que Dom Pedro I convocou. O problema é que quando Dom Pedro I convocou, esses grupos começaram a criar algumas restrições que iam contra as ideias de Dom Pedro I. Por exemplo, anti-absolutismo, ou seja, ele não queria a dominação única soberana de Dom Pedro. Anticolonialista, ou seja, eles não queriam que praticasse e nem retornasse ao sistema colonial. E classista, favorecesse aos grupos mais ricos, ou seja, fazendeiros, os grandes comerciantes. Ou seja, alguns pontos aí extremamente contrários ao que Dom Pedro I queria. Se você observar lá em cima, essa Constituição recebeu o nome de Constituição da Mandioca. Vou explicar no próximo slide. É simples, porque que era chamada de Constituição da Mandioca? Era permitida às pessoas ter voto e serem votadas somente se tivessem uma renda anual de 150 alqueires de farinha de mandioca. Ou seja, só os mais ricos. A população mais pobre, infelizmente, não participava da política naquele período, nem com voto e nem sendo votado. E novamente vem a colocação aí de que naquela Assembleia Constituinte convocada, a primeira Assembleia Constituinte convocada por Dom Pedro I, os partidos que lá estavam eram o Partido Português e o Partido Brasileiro. Mas como eu tinha dito para vocês, Dom Pedro I ficou indignado com a posição, principalmente aquela anti-absolutista, Então o que Dom Pedro I fez? Ele pegou e dissolveu a Assembleia Constituinte em 12 de novembro de 1823, ou seja, cancelou todas as ideias, todas as leis que foram colocadas naquele período, principalmente as leis que iriam contra as ideias que Dom Pedro I tinha do sistema político aqui. O nome desse fechamento dessa Assembleia Constituinte foi até chamado de Noite da Agonia. E só para efeito de informação, essa agonia que ele se refere é porque Dom Pedro I usou os oficiais, ou seja, os militares, para fechar essa Assembleia. Depois que Dom Pedro
fecha a Assembleia, ele convoca novamente grupos políticos para fazer essa nova Constituição. É lógico e é evidente que se a primeira não deu certo, porque tinha uma participação muito grande do Partido Brasileiro, lembra que eu dei as características do Partido Brasileiro? Nessa nova Constituinte, ele trouxe para elaborar essa Constituição, lógico, pessoas que tinham ideias parecidas com a dele. Resultado, foi criado várias leis que beneficiavam Dom Pedro I. Por exemplo, foi criado um superpoder, que é chamado de poder moderador. Nós hoje temos 3 poderes, que é o legislativo, executivo e judiciário. Nessa Constituição de 1824, Dom Pedro cria um superpoder, que é o chamado poder moderador. Esse poder moderador, ele tinha autoridade ilimitada sobre todos os outros poderes, ok? É como se ele fosse absolutista. Tinha representantes políticos dentro dos outros poderes, mas vamos dizer assim, o voto final era sempre dele. É o chamado superpoder, o poder moderador. Uma outra coisa também dessa Constituição, o aumento de imposto, a criação de imposto pago pelo povo, aumento do imposto, o voto censitário, baseado numa renda mínima de 100 mil réis, Senado vitalício, ou seja, a pessoa só perdia a posição de senador se morresse. O catolicismo naquele período, ao contrário de hoje, era considerado oficial. Todos tinham que confessar serem católicos. Não existia outra religião oficial. Hoje, diferentemente da de 1824, nós somos laico, ou seja, não temos uma religião oficial. Mas a de 1824 tinha uma religião oficial, que era o catolicismo, e tinha que ser confessado. Outra característica também dessa Constituição da Mandioca, dessa de 1824, é a manutenção da divisão territorial nacional em províncias. O imperador tinha o direito de não responder na justiça por seus atos, ou seja, ele podia fazer qualquer coisa, ou seja, o absolutismo mesmo, e ele não era julgado. Isso não acontecia com os outros. Estabelecimento de garantias e direitos individuais. Só lembrando que os privilégios sempre iam para os grupos mais ricos. Se você lembrar, o próprio ato de votar era restrito aos mais ricos. Criação do Conselho de Estado, composto por conselheiros escolhidos pelo imperador. E aí você entende o porquê. É o mesmo motivo da criação da segunda Assembleia. O imperador chamava para participar desse Conselho de Estado aqueles que tinham ideias parecidas com ele. Lógico. Poder executivo exercido pelo imperador e ministro do Estado. Ou seja, o rei ele tinha 2 poderes. Ele tinha o executivo e o superpoder, que no caso é o moderador, que influenciava os outros 2 poderes. Deputados e senadores seriam os responsáveis pela elaboração das leis do país, que seriam executadas pelo poder executivo, mas lembrando que essas leis sempre tinham que primeiro passar pela mão do poder moderador e a aceitação do rei, que exercia o poder moderador. Ou seja, Dom Pedro criou uma Constituição a partir dos seus interesses políticos e, é lógico, daqueles que o apoiavam. Ok? Então, por hoje, nós vamos encerrando por aqui essa discussão, mas antes de me despedir de fato, deixa eu colocar algumas observações. A primeira: pesquise no seu livro, pesquise na internet, em outros livros, mais informações sobre essa Constituição e principalmente tente comparar essa Constituição com a nossa, né? A atual, veja as principais diferenças.
E se por acaso eu falei alguma coisa que você não entendeu, ou alguma coisa que não está correto, então entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estarei aqui à disposição para esclarecer algum ponto, ok? No mais, até a próxima. Fique em casa. Até logo, povo.